Autoridades da Califórnia investigam o desabamento de um enorme túnel industrial. Decisão de Suprema Corte barra aplicação de lei sobre migração na Flórida. Setores produtivos brasileiros pedem diálogo após anúncio do governo americano de tarifa de 50%. O Brasil News começa agora. Boa noite. Autoridades de Los Angeles investigam o desabamento de um enorme túnel em obras. Todos os trabalhadores sobreviveram. Até que as causas do desabamento sejam esclarecidas e o local ofereça segurança para os trabalhadores, as obras do túnel industrial gigante em Los Angeles devem permanecer paralisadas. Todos os 31 trabalhadores da construção civil que trabalhavam a cerca de 121 metros de profundidade conseguiram escapar do incidente. Segundo autoridades, a construção de saneamento em via pública é de quase 700 milhões de dólares. O incidente aconteceu na noite de quarta-feira. E a Suprema Corte bloqueou uma lei da Flórida que tem como alvo imigrantes em situação irregular que entram ou retornam ao estado. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A decisão da Suprema Corte, divulgada na quarta-feira, mantém a suspensão da lei estadual que criminaliza a entrada de imigrantes ilegais na Flórida. A lei, assinada em fevereiro pelo governador Ron DeSantis, prevê prisão de 9 meses a 5 anos para quem transportar ou ajudar imigrantes sem documentos. Ela já tinha sido bloqueada em abril pela juíza federal Kathleen Williams por conflitar com as leis federais de imigração. O Tribunal de Apelações manteve a decisão e agora a Suprema Corte confirmou que a Flórida não pode criar a própria política migratória. A União Americana pelas Liberdades Civis, a ACLU, comemorou a decisão, dizendo que a imigração é uma responsabilidade exclusiva do governo federal. A lei segue suspensa até que a Justiça decida, em definitivo, se a lei estadual é ou não constitucional. E um brasileiro condenado por homicídio foi incluído pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos na lista de imigrantes considerados perigosos, que podem ser transferidos para o centro de detenção conhecido como Alligator Alcatraz, nos Everglades. Mauro Gomes Barbosa teria entrado no país de forma irregular depois de cumprir parte da pena no Brasil. Ele foi preso em Miami em abril por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A possível transferência acontece em meio a críticas de parlamentares democratas sobre um novo centro de detenção. Segundo eles, o governo da Flórida não oferece boas condições aos detentos. Os líderes pedem acesso irrestrito e relatórios transparentes sobre o funcionamento da unidade, que já foi denunciada por maus tratos e superlotação. E um homem de 39 anos foi preso em Oviedo, na região de Orlando, depois de ser descoberto tentando gravar adolescentes dentro do provador de uma loja de roupas. Segundo a polícia, Brian Michael Bishop foi flagrado por imagens de segurança, deixando uma calça cair no chão 3 vezes. E em cada vez que se abaixava, aproveitava para colocar o celular por baixo da porta do provador. As vítimas notaram o celular, gritaram e ele fugiu do local. Com a divulgação do vídeo das imagens de segurança, um colega de quarto reconheceu o suspeito, que acabou preso pela polícia. Bishop responde por voyeurismo digital, um crime de 3º grau na Flórida. A fiança foi fixada em $5 mil. Ele deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de voltar à loja ou ter contato com as vítimas. E um vídeo gravado em um resort no sul da Flórida está chamando a atenção. Uma iguana surpreendeu turistas por roubar um pedaço de pizza. O animal silencioso é visto simplesmente pegando a pizza e se afastando com ela. Especialistas dizem que essa espécie de réptil comum na região é onívora, ou seja, se alimenta tanto de alimentos de origem animal quanto vegetal. Sendo assim, qualquer descuido dos turistas é uma oportunidade para buscar comida. A cena tem divertido os internautas, mas serve de alerta.
Deixar alimentos ao ar livre pode atrair visitantes inesperados da fauna local. A seguir, setores produtivos do Brasil pedem diálogo após tarifa de 50%. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. O anúncio do aumento da tarifa de importação dos produtos brasileiros provocou reação de diversos setores do país. E os setores produtivos do Brasil reagiram ao anúncio da tarifa de 50% imposta pelo presidente americano Donald Trump sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Associações da indústria, agronegócio e comércio exterior manifestaram preocupação com os impactos econômicos da medida. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria disse que as tarifas podem trazer prejuízos graves à economia e defendeu o diálogo entre os países. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, também disse em nota que as tarifas vão inviabilizar as exportações da carne brasileira aos Estados Unidos e que está disposta a colaborar com as negociações para evitar prejuízos. Após o anúncio de Trump na quarta-feira, o presidente Lula declarou que vai usar a lei de reciprocidade como possível resposta. Aprovada em abril, a lei brasileira permite que o governo adote medidas de retaliação contra países que apliquem barreiras comerciais, legais ou políticas contra o Brasil. E você continua com mais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E uma operação que investiga o golpe de falsos sites de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024, foi realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Praia Grande, no interior paulista. Os investigados também tiveram os bens bloqueados pela Justiça. De acordo com as investigações, o prejuízo é de pelo menos 3 milhões de reais. A polícia descobriu que os estelionatários montaram páginas falsas na internet, semelhante ao portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e usaram anúncios patrocinados nas redes sociais para atrair os estudantes. Neles, as vítimas eram induzidas a realizar pagamentos via Pix, o que as fazia acreditar que estavam se inscrevendo para o exame do Enem. Além do prejuízo financeiro, os candidatos enganados também foram eliminados da prova oficial. E a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a queda do helicóptero que matou 2 indígenas da terra Yanomami, em Roraima. A Força Aérea Brasileira, a FAB, também investiga o caso. A aeronave fazia um voo de transporte de doentes quando caiu logo após a decolagem no início da semana. 5 pessoas estavam a bordo. Os indígenas que morreram eram irmãos e lideranças na terra Yanomami. Os corpos foram resgatados pela FAB. O piloto, um funcionário de apoio do helicóptero e um técnico em enfermagem sobreviveram. A investigação apura se houve responsabilidade criminal. E agora uma boa notícia por aqui. O aeroporto de Brasília alcançou a 4ª colocação no ranking global de uma pesquisa realizada pela AirHelp, que se tornou o único terminal brasileiro no top 10. A análise foi realizada entre junho de 2024 e maio deste ano
e avaliou 250 aeroportos. Mais de 13 mil passageiros foram entrevistados em 68 países. O resultado foi divulgado nesta semana. Outros 11 terminais brasileiros também apareceram entre os 100 melhores. Os aeroportos de Belém, Santos Dumont, Fortaleza e Galeão são alguns deles. O ranking é liderado pelo aeroporto da cidade do Cabo, na África do Sul. E uma jovem protagonizou uma imagem chocante ao sentar no parapeito de um prédio em Balneário Camboriú. Veja. E a Guarda Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi acionada depois que uma jovem foi vista sentada no parapeito de um prédio de 9 andares. A cena chocou os vizinhos na tarde de quarta-feira e um deles fez o registro por celular. O vídeo mostra a adolescente sentada no parapeito de forma descontraída, balançando as pernas e mexendo no celular. Ela ainda se vira para trás e conversa com outras pessoas que estão no local. Quando a câmera afasta a imagem, é que dá para ter uma ideia da altura. De acordo com a Guarda Municipal, a menina não é moradora do prédio. Ela estava no local fazendo um trabalho escolar com uma colega que mora em um dos apartamentos. Quando a guarda chegou, a jovem não estava mais no parapeito. A síndica foi acionada para que medidas de segurança fossem tomadas. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. A Rússia atacou Kiev na madrugada desta quinta-feira. A forte ofensiva aconteceu antes da reunião entre Marcos Rubio e Sergei Lavrov na Malásia. Autoridades dizem que pelo menos 2 pessoas foram mortas e 23 ficaram feridas nos ataques a Kiev. Nesta quinta-feira, na Malásia, Marco Rubio disse que teve uma conversa franca com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sobre encontrar um fim para a guerra. I expressed what the president has said publicly, which is that we feel as if we've dedicated a lot of time and energy to this matter, and just not enough progress has been made. We need to see a roadmap moving forward about how this conflict can conclude. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o ataque da Rússia envolveu cerca de 400 drones e 18 mísseis e que o alvo era principalmente a capital, Kiev. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.